Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiros Porce, Bom conselheiro Lorenzo, dia. conselheiro Marcelo, diretor-geral Carlos Alvim, conselheiro Lucas Fur, Dia. conselheiro Ricardo Giuliani, colegas que nos acompanham aqui nesta sala e também aos presentes que estão online. Hoje nós temos uma sessão extraordinária, de número 2 de 2025, com uma pauta única, que é a análise do processo número 140-3900-25-3, que trata do edital de concessão das rodovias do Bloco 2. O relator é o conselheiro Lucas Fur e o revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Conselheiro Lucas, o senhor tem a palavra. Presidente, antes, por favor, uma questão de ordem. Sim. Presidente, examinando o processo, eu queria fazer só um destaque para que nós possamos depois, aí a senhora decide o melhor momento, para que nós possamos deliberar como orientação para casa. Esse processo ele foi pedido vista, não vista no sentido formal, mas acesso pelo deputado líder da bancada do PT, Miguel Rosseto. O que acontece com as cautelas necessárias? O relator encaminha para a Procuradoria Setorial, de modo a um parecer sobre esta situação. E a Procuradoria Setorial, ela gera um memorando, né, onde está nos autos, depois se vê isso aí direitinho. O que se diz aqui nesse memorando que eu acho que nós precisamos debater? Ele submete o acesso ao processo ao encaminhamento da nossa votação em plenário, o que eu entendo que é absolutamente descabido. Isso constou onde? No memorando, o memorando PSE 160/2025, que diz assim, evidentemente ela trata do tema do acesso franqueado, evidentemente, né? Assim não se vislumbra óbice jurídico a concessão do acesso integral ao deputado demandante. Todavia, recomenda-se que a disponibilização ocorra tão somente após a apreciação pelo Conselho Superior, né, das últimas informações elaboradas pelas áreas técnicas, as quais examinaram, tal e tal e tal e tal. Eu acho que isso aqui é uma questão, e resolvi destacar, tendo em vista a relevância não só da matéria, mas um postulado que é o postulado da agência, que com todas as suas dificuldades e etc e tal, sempre manteve, que é do amplo acesso às informações, especialmente, mas não só, aos senhores parlamentares, né? Ou seja, tudo que tramita na casa, ressalvadas aquelas questões protegidas, né, por exemplo, pela Lei de Proteção de Dados, que devidamente são sempre analisadas, né, nós não podemos gerar isso está no processo. Quando eu estava olhando o processo, porque o conselheiro Lucas tinha me comentado sobre isso, e a ideia era, não, vamos franquear, né, porque é princípio de publicidade dos atos públicos, blá, blá, blá. Então, presidente, eu gostaria que a gente destacasse esse tema para votá-lo como destaque, até para que nós tenhamos isso como uma orientação institucional para casa, né? Porque chega aos problemas que temos, não precisamos brigar com o parlamento, né? Também. Concordo integralmente com o senhor. Eu vi que havia pedido do deputado Miguel Rosseto. Para mim, como isto não é praxe da casa, a praxe é conceder o A acesso. praxe é essa. A praxe é esta, e até me surpreende não ter sido concedido. Só não concedi em razão, na verdade, não é que não concedi, iremos conceder acatando aqui acompanhando esse entendimento. Então, na verdade, a partir do momento que nós hoje vamos deliberar, será concedido ainda hoje. Não, sim, mas a ideia, conselheiro, qualquer pessoa que peça acesso a um processo, usuário, concessionária, vereadores, prefeitos, deputados, pedir o acesso, não há algo ali de restrito. Se tiver algum documento que tenha uma natureza reservada ou sigilosa, se faz a exclusão do documento, e os demais integralmente
nós devemos, né, um dever dar um acesso Sim. a todos. Então, eu acho que a gente poderia... Inclusive, existe um outro pedido ali também, que também será deferido o É acesso. o da SACIR. É, Isso era uma outra. Eu não. Da SACIR. Vamos só para ir por partes, para a gente já Mas isso eu deixar na ata. não vou, eu acho que não trouxe esse. Tá, Tá. Porque a minha questão, presidente, bem na linha que a senhora estava colocando, é o tema institucional mesmo. tá. Né? Então, eu Nós, acho que a como gente pode, depois do voto, constar na ata, eu acho que, não sei, vamos só decidir aqui, aproveitar a ocasião e decidir no colegiado, a praxe e a regra aqui, não só a praxe, mas a regra da agência, dar o acesso a quem quer que tenha pedido, quem quer que peça o acesso. Os senhores Não, podemos sim. colocar? Ah, não, salvo questões de reserva ou sigilo. Sim. Microfone, conselheiro. Aquilo que o conselheiro Juliano falou, dados pessoais, Sim. dados sensíveis, dados sensíveis. sensíveis, inclusive de negociação. Empresariais. Sim. Não é? Sim. Nós temos que também, não podemos elencar quais Isso. aqueles, mas a regra é conceder, Isso. a não ser Isso. nos casos, Exatamente. né? Como Mas não é mesmo, como isso, isso, mesmo assim. O que decretemos começa sigilo por 50 anos. Não. Fazer isso. Veja, Sim. conselheiro Lorenzon, Perfeito. mesmo neste caso, quando houver documentação a ser glosada, vamos botar nesses termos, e protegida pelo sigilo, mesmo assim, nós temos que conceder vista naquilo que for legalmente possível. Sim, exatamente. Então, eu acho que a regra é essa. Sim. E lá Só na queria frente. fazer um esclarecimento que esse encaminhamento que eu tomei de enviar o processo para a PSE se manifestar decorre da existência de um link nos documentos que vieram na segunda rodada de interação com o poder concedente, em que esse link abre um site com um conjunto de outros vários documentos que, enfim, foram estudados, analisados por todos nós. E a minha dúvida era em relação porque se isso havia sido publicizado ou não. Então, foi esse o motivo de encaminhar para a PSE. Agora, também pergunto, presidente, então, assim, o que a senhora está propondo é que, independente de estar pautado ou não, a gente defira. Sim, Independente é o que tem sido feito na casa. A orientação oposta ao que Sim. pensa. É claro. Me permite Claro. me Sempre permite uma observação? sentido ao crivo do relator. Sim, é isso que eu ia... Sim, é isso Decisão, o que eu... relator, Sim. de repente, o relator encontra no processo algo dessa espécie, sensível, etc., ele Claro. pode até trazer Não, e aqui, né, deve até trazer para o conselho, porque aí é uma decisão coletiva. conselheiro, eu estou falando assim, no nível do processo, quando não chegou ainda, né? Perfeito. No conselho. Quando chegou, o relator tem a plena disposição. Eu entendo, e claro, fica com os ônus de eventual vista posterior ou não, né? Aí é o ônus de quem decide. Isso, eu acho que sim. Viu, presidente, tem umas situações que são previstas na lei de acesso a informações, não é? Mesmo a lei de acesso a informações, ela também se submete a critérios de sigilo pessoal. E eu enfrentei essa situação no Tribunal de Contas, eu fui relator, quero contar, porque mesmo o parlamento, que pode tudo que se tratar do Estado, aparentemente o parlamento pode tudo. O parlamentar tem acesso às coisas que dizem respeito à sua atividade. Neste caso, foi exatamente o parlamento que solicitou a mim, como presidente do Tribunal de Contas, que fornecesse os 200 maiores salários, e aí elencavam Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, enfim, elencavam 200 maiores. Muito bem, eu recebi aquela determinação do Poder Legislativo e determinei que fosse feito. E nós fizemos. A Secretaria da Fazenda, colhemos todos os dados e elencamos os 200 maiores salários do Estado. Muito bem. Fui entregar pessoalmente para o presidente da Assembleia. Mas o que eu entreguei? Entreguei o nome não, nem a matrícula. Entreguei os 200 maiores de cada órgão. Sem identificação. Sim. Foi um escândalo, porque o deputado que solicitou à época fez um escândalo pela mídia. E aí eu disse, não, eu tenho. Pessoal. Só que está no cofre. Está aqui. Chamei a imprensa e disse, está no cofre aqui do tribunal.
eu concedo se houver uma decisão judicial, porque eu sou aqui, Uhum. devo preservar a de cada um. É ou não é? Sim. E aí foi para a justiça. Foi para a justiça. Judiciário, mas imagina o parlamento negar para o parlamento. Não, eu concedi os 200. Dizia o seguinte: o primeiro do Ministério Público ganha tanto. Tanto bruto, tanto líquido, tanto isso, tanto aquilo. Mas não identifiquei nenhum. E eles acharam que era uma afronta ao parlamento aquilo. E na justiça, ganhei. Ou seja, O sigilo, eu era o detentor daquele sigilo que estava no cofre. Se viesse da ordem judicial, eu entregaria, claro, na hora. por Disse isso, que tinha. Claro, claro. mas aí Conselheiro Veja só aí. Juliane, só um minutinho. Pois não. É um exemplo. Sim. o Porce, Conselheiro Porce Porce. quer fazer uma Acho que eu observação. vou apenas me somar aí aos entendimentos, mas frisando que, de fato, acho que o acesso sempre solicitado é a regra, né, deve ser o procedimento, mas também, como acho que já pontuado, sempre que houver alguma dúvida em relação à questão de sigilos de informações, né, de caráter pessoal dentro do processo, né, como também empresarial, caberia, né, fazer essa verificação antes, né, da autorização. Acredito que a conduta do conselheiro Lucas foi nesse sentido de prudência, né? Exato. Exatamente. Daí acho que assentamos esse entendimento e fica Exato. como a regra aí para a conduta interna. E uma sugestão, que o encaminhamento aqui, tanto do DG, do diretor-geral, quanto do relator, seja específico em relação à existência para a PSE, Sim. a existência de dados sensíveis ou de sigilo empresarial, para que não fique Sim. algo subjetivo Isso. negar ou postergar a Presidente. vista do processo. Presidente, Ok. esse é um tema muito delicado. É um tema que está se enfrentando lá na questão do fluxo de saneamento. Eu penso que só pode tomar decisão ou o conselho ou o conselheiro sobre a matéria de sigilo, por uma razão muito simples, o senhor acabou de dizer. O sigilo jamais é quebrado. Ele sempre, quando permitido, ele é transferido, com todas as cautelas que a lei faz da proteção da pessoa, né, seja ela física ou jurídica, etc. e tal. Mas só para a gente ver como nós precisamos, e aí é a minha opinião. Diz o conselheiro Lucas: o recebimento do pedido de vista integral ao presente processo 53.1197, e por se tratar de edital de concorrência ainda não publicado, solicitamos análise e manifestação quanto ao cabimento jurídico da possibilidade de concessão de acesso integral aos documentos do presente ao demandante. Essa foi a consulta. E a resposta foi que aconteça só após. Tem uma coisa que segura tanto o juiz, quanto o deputado, quanto os conselheiros, quanto qualquer servidor público, que é a tal de Constituição Federal. Artigo 37, caput. Não precisamos gostar do que está ali. Assim como na Lei Geral de Proteção de Dados, o que vai definir os dados sensíveis é o artigo 7º da Lei de Proteção de Dados, que, para, segundo o Judiciário, definir o sigilo tem que ser com motivação e fundamentação. Então, só para concluir, conselheiro, já lhe dou a palavra, por que eu estou trazendo esse tema aqui? Não é por este pedido, Claro. nem por esta decisão. É porque algumas práticas, elas começam a se consolidar por desejo de fazer o melhor. Então, aproveitando esse caso, que vou dissentir completamente do voto do conselheiro Lucas, mas isso é mérito, isso é o processo em si mesmo. Eu vou dissentir completamente do processo. Eu acho que nem votar nós deveríamos, mas não se trata disso. Nós temos por dentro do processo, por isso o destaque, um valor que sempre foi um valor preservado pela agência, com os seus limites, com as suas construções, com seus processos de amadurecimento, que recebe um parecer, né? E esse parecer pode, amanhã ou depois, começar a nos criar problemas, né? Então, por isso que eu fiz o destaque, e acho, presidente, até sugerindo encaminhamento, que nós levemos a ata o destaque, como destaque, e podemos pedir que o nosso departamento, que a nossa diretoria geral, sugira a nós uma proposta de resolução
que enfrente o tema da publicidade, porque se olharem o processo do fluxo do saneamento, é a diretoria de saneamento pedindo socorro, porque o que a gente faz? É a DG pedindo socorro, é a DRE, nunca chegou aqui para nós, sobre o quê? Tá bem? Exatamente o protocolo de confidencialidade que precisa se estabelecer. Então, aproveitando esse destaque, vamos tentar resolver essas coisas. Por que tem que resolver? Simplesmente a Corsã, por exemplo, não vai trazer informação para dentro do processo do fluxo se não houver o termo de confidencialidade. E aí nós precisamos resolver. Ou podemos, conselheiro, esta é uma alternativa de fazer uma norma específica, plenamente viável, ou, eu não sei, conselheiro Porce, se isso está sendo tratado no regimento, não me debrucei ainda na proposta. É uma possibilidade também, já que isso é uma No importância. regimento, sim, presidente. Temos uma seção que deve tratar de então eu acho transparência, que talvez publicidade, não está na fase de Esse tinha só consulta um destaque, interna. presidente. Tá, não. Eu só queria. Então ficamos assim, a regra, com o processo não chegou ao conselho, regra vai ao diretor-geral, o diretor-geral analisa, se houver uma dúvida de elementos, dados sensíveis, empresariais também, né, sigilo empresarial ou algo semelhante, vai para a PSE com o registro da dúvida. E no conselho, o conselheiro relator tem a plena... Eu tenho total divergência disso. Mas não foi o que o senhor propôs? Não foi, porque eu não proponho que funcionário seja onerado com garantias que ele não tem. Eu tenho mandato para tomar essas decisões. O servidor não tem. Bom, eu acho... Não, que eu sei sim. qual é a sua posição. Então, por isso que eu Tá gostaria bem. que levasse a votação, porque aí nós vamos registrando as nossas opiniões sobre isso. Então vamos fazer o E o seguinte. regimento gostaria de interno, fazer um esclarecimento. ele é só regimento interno. Pessoal, então é a vamos- Constituição Sim. que determina isso. Também A gostaria Lei de manifestar 15.654 que determina isso. Minha sugestão, só vou passar... Destaque. Então vamos fazer o seguinte. Como a matéria não está na pauta, vamos trazer isto para a pauta da próxima. Que foi a sugestão. Faça o destaque, encaminhe a DG, traga uma proposta e vamos Não, fazer. E aí a senhora colocou, não, vai para o DG, e o DG, Não, se o DG achar, eu estou dizendo que eu penso que servidor público Tá. tem que ser protegido Então, e não conselheiro, exposto, vamos fazer o como seguinte. está. Vamos trazer minha sugestão, passo a palavra, este assunto como para a pauta e hoje não fica nada na ata. Isto pode ser? Pode ser. Tá bem. Eu só queria. Conselheiro Marcelo. Não, só um pouquinho. Conselheiro Marcelo. Obrigado, presidente. Não, concordo plenamente com tudo que foi colocado aqui, sem dúvida nenhuma. Nós temos que cumprir a Constituição, a lei hoje trata de transparência total, com exceção de quando caracterizado o sigilo de alguma informação, seja para proteger os dados de algum particular ou de alguma empresa, questões estratégicas de alguma empresa, questões estratégicas do próprio governo ou questões do tipo. Mas nós temos uma questão bem delicada, que é justamente a classificação desses documentos quanto ao sigilo, quanto à necessidade de sigilo ou não, quanto ao enquadramento nessas regras. Então, acho que esse é o ponto crucial aqui que nós temos que tratar, certo? E acho complicado também que chegue o processo no Conselho já para pautar, para elaborar um voto e levar ao Conselho para deliberação, e nesse momento nós não termos essa classificação e o conselheiro ter que decidir a respeito de liberar ou não determinados documentos. Então, talvez nós devêssemos tratar isso, acho que a proposta de tratar isso dentro do nosso regimento é interessante, talvez pudéssemos ter isso detalhado no regimento, ou uma normativa, vamos definir, ok? Mas nós temos que definir quando, em que momento se faz essa classificação. E no meu entendimento, já antecipo para vocês, me parece que o mais adequado seria no momento de incluir qualquer documento no processo, caso ele seja enquadrado numa dessas características que exige o sigilo, já seja colocado ali um sinalzinho que aquele documento é sigiloso. Ou reservado, né? Porque tem essa característica. É que nesse caso, Vários níveis. eu gostaria só de registrar e pedir que seja registrado em ata, que a minha dúvida surgiu em razão de um rol de vastos, simplesmente 7 ou 8 pastas de novos documentos vindos do poder concedente, que, salvo engano, que eu pelo menos não tinha informação se isso já foi publicizado ou não, à medida que o meu deferimento de imediato, naquele momento, poderia estar
deferindo acesso à estratégia do próprio poder concedente, documentos que eu não sei se o poder concedente abriu ou não. Então, eu tenho como regra os documentos da Agergs, não tenho dúvidas, né? Nós, enquanto Agergs, a transparência, com certeza, é a regra e deve ser, está na Constituição, não tem dúvida. Mas como existiu um rol de 8 pastas de novos documentos, que eu não sei se são públicos ou não, por isso encaminhei para a PSE. Mas agora ficou claro, então, que uma vez decidido hoje, iremos dar acesso, acatando o entendimento ali. Tá bem. Colegas, vamos seguir a pauta, por favor. Podemos? Então, conselheiro Lucas, feito essas observações iniciais, o senhor tem a palavra. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Cumprimento a todos os conselheiros. Então, faço a leitura do relatório. Então, item 1. Trata o presente expediente da manifestação desta agência quanto aos documentos remodelados da parceria público-privada dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos seguintes trechos das rodovias pertencentes ao Bloco 2, após suspensão do edital em 2022. ERS 128, ERS 129, vou ler a quilometragem, perdão. ERS 128, do quilômetro 13,89 ao quilômetro 30,27, ERS 129, do quilômetro 67,55 ao quilômetro 163,34, ERS 130, quilômetro 69,19 ao quilômetro 97,27, ERS 135, do quilômetro 0 ao quilômetro 5,97 e do quilômetro 7,78 ao quilômetro 78,33, ERS 324, do quilômetro 188,12 ao quilômetro 292,13, RSC 453, do início da rodovia até o quilômetro 29,83 e também o trecho do quilômetro 37,97 ao quilômetro 96,18, e a BRS 470, do quilômetro 152,87 ao quilômetro 158,96. A Agergs recebeu o ofício número 20 da SERG em janeiro de 2025, através do qual a SERG encaminhou o conjunto de documentos para análise e manifestação da agência, constando de documentação do edital, documentação da minuta de contrato e seus anexos, e documentação do PER, Programa de Exploração da Rodovia. A Diretoria de Transportes e Mobilidade, DTM, encaminhou a sua análise através da informação DTM 17/2025, com as seguintes sugestões. A. Quanto ao IQD, Índice de Qualidade e Desempenho, há necessidade de se proceder à correção de forma que os quesitos que compõem o indicador somem peso de 100% na apuração. B. Incluir a Agergs nos itens 5 e 6 do PER e anexo 12, de forma a receber uma cópia dos relatórios de gestão ambiental, gestão social e gestão de recursos naturais. Em função da prorrogação do prazo final da consulta pública do processo, a Agergs solicitou dilação do prazo para encaminhamento de sua manifestação através do ofício número 169/2025, de março deste ano. A DRE da Agergs também encaminhou considerações à Diretoria de Regulação Econômica e recomendações de alterações nos documentos editalícios por meio da informação número 58/2025, em que se destacam a necessidade de serem efetuados ajustes na fórmula de cálculo da tarifa de pedágio, na data de assunção da concessão e em diversos prazos relacionados à atuação da Agergs. B, a necessidade de suprimir o fator de ajuste, alfa, que penaliza pagamentos em dinheiro, sugerindo o restabelecimento do DUF, desconto ao usuário frequente. E C, a dispensa quanto à exigência de contratação de verificador independente pela concessionária, entendendo que suas respectivas atividades se confundiriam com as atribuições exercidas pelas ações de controle, fiscalização e medição de resultados conferidos ao próprio poder concedente, a Agergs, inclusive por eventual trabalho especializado de consultoria ou auditoria externa contratado pela concessionária. No encaminhamento número 19/2025 da DRE, a Diretoria de Regulação Econômica acolheu parcialmente a informação DRE número 58, opinando pela manutenção do verificador independente e recomendando adequações no texto contratual para garantir a independência e o papel acessório do verificador, além da preservação da função regulatória da agência como instância decisória final. A documentação relativa à concessão de rodovias do Bloco 2 ainda foi objeto de análise jurídica por parte da PSE. A informação PSE número 39 conclui por inexistirem ilegalidades
ou inconsistências jurídicas nas previsões constantes nas minutas do edital, do contrato e dos respectivos anexos. Ademais, foram feitas sugestões de aperfeiçoamento de cláusulas e questionamentos pontuais relativos à praxe regulatória e às competências da Agergs. Através do encaminhamento número 772-DG, a diretoria-geral da agência examinou as conclusões das análises feitas pelas áreas técnicas conforme previamente sintetizado. A assessoria do Conselho Superior encaminhou o expediente ao gabinete da presidência, considerando não haver mais competência homologatória da Agergs na Lei 16.266. Todavia, o memorando GP número 120 informou que o entendimento majoritário do Conselho Superior foi no sentido de, abre aspas, emissão de decisão neste processo, fecha aspas, pelo Conselho Superior, referente aos pareceres técnicos. O processo foi distribuído com o estabelecimento de relator e de revisor. O ofício número 185, de abril de 2025, solicitou a prorrogação do prazo em 60 dias para envio da manifestação da Agergs. A assessoria do Conselho questionou a PSE, de ordem deste relator, quanto às possíveis implicações jurídicas do fator de ajuste, alfa, em face à legislação aplicável. Este foi o memorando 14 de 2025. A informação número 90 da PSE manifestou-se pelo cabimento jurídico e razoabilidade da medida, uma vez que as novas delegações de serviço podem prever desde o início o pagamento automático da tarifa de pedágio como prática preferencial. No entanto, com base na lógica adotada em editais recentes, manifestou-se no sentido de que o instrumento mais adequado seria a concessão de desconto ao usuário que utiliza o meio eletrônico de pagamento, e não a aplicação de majoração de tarifa aos que optam pelo pagamento em dinheiro. Em 21 de maio de 2025, a Serg informou que a documentação referente ao projeto de concessão das rodovias do Bloco 2 estaria em processo de revisão, a qual, uma vez finalizada, seria novamente remetida para análise da agência. Em 30 de julho deste ano, a Serg encaminhou as minutas revisadas por meio do PROA número 25/0400-340. No processo constou também a resposta técnica aos apontamentos apresentados nas manifestações das diretorias técnicas da Agergs. A DRE manifestou-se sobre as minutas atualizadas por meio do memorando DRE número 142, em que conclui afirmando que a elaboração da presente modelagem econômica financeira compete ao poder concedente, recomendando ao Conselho Superior que, abre aspas, acolha justificativas dadas pela Agergs e que se manifeste favoravelmente a modelagem licitatória para a concessão rodoviária do Bloco 2. A DTM manifestou-se por intermédio das informações número 50 e 51. A informação DTM número 50 analisou as respostas técnicas da Serg, constatando que lhes seriam sido respondidos todos os apontamentos feitos, sendo acolhidos ou justificados. Ademais, destacou as alterações introduzidas nas minutas do edital, do contrato, do PER, do anexo 5 e anexo 6. Informou que todas as alterações de modelagem encontram abrigo dentre as prerrogativas do poder concedente. Por fim, alertou sobre as alterações à cláusula 22.6 de que o valor da sanção poderia superar o próprio valor da obra se ultrapassado 10 dias de atraso. Quanto ao anexo 6 do edital, o Sistema de Mensuração de Desempenho, a DTM assim se manifesta, abre aspas, como tratam de aspectos de segurança, entendemos que seria prudente manter a apuração do IQD, ou seja, com verificação mensal, todos os itens de pavimento passíveis de constatação com base em simples avaliações, como é o caso de panelas, trincas, desníveis entre faixa de tráfego, contíguas entre faixas de tráfego e acostamentos, áreas exuradas e outros defeitos do pavimento, que podem ser verificados visualmente e impactam na segurança dos usuários, fecha aspas. Indicou ainda a necessidade de a correção dos pesos atribuídos a cada um dos quesitos para a apuração do IQD, uma vez que o somatório dos mesmos superou 100%. A informação DTM 51/2025 sugere, a título de contribuição, que haja reequilíbrio econômico-financeiro das contratações de verificador independente pela concessionária, b, que o modelo da NTT seja seguido, em que o plano de trabalho a ser seguido pelo verificador independente é construído conjuntamente entre poder concedente e agência reguladora, c, que o poder concedente, que será abre aspas, o poder concedente que está elaborando o projeto do Bloco 2 busque direcionar a contratação do verificador independente às competências do poder concedente e à Agergs, fecha aspas. D,
que se adote o modelo da NTT, onde o plano de trabalho é submetido previamente à aprovação da agência em 30 dias após a contratação, além de alertar que, caso as divergências sobre o conteúdo dos produtos dos trabalhos elaborados pelo verificador independente sejam submetidos a um mecanismo de solução de controvérsias, conforme o previsto na cláusula 46 do contrato. Isto poderia enfraquecer a capacidade técnica da agência na tomada de suas decisões regulatórias. Por fim, pede pelo acolhimento de suas recomendações, de forma a alinhar o modelo contratual às práticas da NTT. A Procuradoria Setorial emitiu a informação número 174/2025, baseando-se nas contribuições expressas anteriormente nas informações PSE número 39 e PSE número 90. E nas, abre aspas, respostas aos apontamentos da AGERG sobre o bloco 2 SERG, fecha aspas, constante no PROA supracitado, o foco recai sobre a defesa das prerrogativas regulatórias da agência e a garantia da legalidade e da segurança jurídica na futura execução do contrato. O exame da resposta da SERG revelou que a maioria dos apontamentos da PSE foi acolhida, resultando em correções significativas na minuta do edital e contrato. A PSE manifesta reconhecer o acolhimento de diversas sugestões anteriormente feitas. Entretanto, aponta 3 tópicos não reconhecidos pela SERG que entende serem merecedores de insistência por parte da agência. Abre aspas. A. Diferenciação tarifária, fator de ajuste. A manutenção da tarifa mais alta para pagamento em dinheiro, baseada em argumentos de custos operacionais e amparo legal equivocado, fragiliza os princípios da isonomia e da modicidade. A proposta de substituição por um mecanismo de desconto para pagamentos eletrônicos deve ser defendida como a solução mais equitativa e eficiente. B. Anuência tácita na contratação do verificador independente. A cláusula que presume a aprovação do poder público por decurso de prazo mina a capacidade de fiscalização e controle. É imperativo que a minuta do contrato seja alterada para que o prazo de manifestação da agência não resulte em aprovação automática, sob pena de fragilizar a autonomia regulatória. C. Competências da AGERGS em mecanismos de conflito. Embora a inclusão da cláusula de decisão final da AGERGS seja um avanço, a persistência de dispositivos que a submetem a mecanismos de resolução de controvérsias para temas de sua competência exclusiva cria uma zona de incerteza jurídica. A remoção de tais ambiguidades é necessária para garantir a supremacia do papel regulatório da agência. Fecha aspas. Por fim, sugeriu ao Conselho Superior, abre aspas, a ratificação das sugestões de aprimoramento que foram acolhidas e, em relação aos pontos rejeitados, a deliberação pela emissão de uma nova manifestação formal da SERG, ou CELT, com os argumentos aqui desenvolvidos, reforçando a necessidade das alterações propostas para a plena defesa do interesse público e das prerrogativas da agência. Fecha aspas. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Vamos tomar um fôlego. Não há inscritos. Então, o senhor pode prosseguir com a fundamentação, por favor. Perfeito. Da fundamentação. A atuação da AGERGS nas áreas de rodovias possui previsão legal na Lei nº 16.266, artigo 2º, inciso 3º. A mesma competência estava prevista na Lei 10.931, revogada integralmente pela Lei nº 16.266, de 2024. No contexto das parcerias público-privadas no âmbito da administração pública, convém destacar a previsão da atuação das agências reguladoras como atores fundamentais para garantir a prestação dos serviços dentro dos princípios previstos no direito administrativo, conforme trazido pela Lei 11.079, de 2004, que diz, institui normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública. Artigo 15, compete aos ministérios e às agências reguladoras, às suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de PPPs, parceria público-privada. No caso em tela, a AGERGS terá como função primordial a regulação, controle e fiscalização da prestação dos serviços voltados à administração, operação e manutenção de rodovias que integram o Bloco 2, abrangendo trechos do Vale do Taquari e da região norte do Estado, para que o poder concedente pretenda estabelecer parceria por meio da concessão patrocinada. O projeto, originalmente concebido como concessão comum, foi remodelado para concessão patrocinada, PPP,
com aporte de recursos públicos originários do FUNRIGS, fundo criado pelo Decreto número 57.647, com o objetivo de segregar, centralizar e angariar recursos destinados para o enfrentamento das consequências dos eventos climáticos ocorridos em 2023 e 2024. A Lei número 16.266 de 2024, o artigo 7º, parágrafo 2º, a Lei Constitutiva da AGERGS, prevê que a mesma deve manifestar-se sobre os editais de licitação de concessão de serviços públicos. Ao receber as minutas editalícias pelo poder concedente, a agência instruiu as mesmas para diligências internas, visando sua análise. No final do mês de julho de 2025, procedeu-se à reanálise dos conteúdos aportados pelas equipes que compõem o corpo técnico desta agência, visando contribuir com o aprimoramento dos documentos editalícios. Importa registrar que diversas contribuições aportadas inicialmente pela equipe técnica foram acolhidas pela SERG e incorporada à versão final dos documentos encaminhados à AGERGS e ao Tribunal de Contas do Estado. De fato, verifica-se a pertinência e a convergência quanto às contribuições sugeridas, as quais incluem desde observações para a correção de equívocos formais ou materiais, visando o aprimoramento editalício e clarificação de suas regras, até sugestões de conteúdos inequivocamente relevantes e que poderão interferir positivamente na prestação dos serviços pretendidos. Tais contribuições foram apresentadas ao poder concedente para que decida incorporá-las ou não dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade. É necessário destacar que, dentre as considerações das áreas técnicas, a recomendação pela atuação do verificador independente suscitou controvérsias ao longo do processo administrativo. Trata-se de uma entidade que deverá monitorar e avaliar o desempenho da concessionária de maneira imparcial em conformidade com os indicadores previstos nos termos e obrigações do contrato de concessão. Destaco que a implementação de tal prática editalícia já ocorre em muitos setores da infraestrutura do país, inclusive normatizado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio de sua decisão SUROD número 662/2025, publicado no Diário Oficial da União, do dia 18 de junho de 2025. Cabe fazer referência quanto às conclusões trazidas na informação número 51 da DTM. Demonstra-se pertinente a proposta de adoção de um modelo próximo ao utilizado pela ANTT, com participação do poder concedente da AGERGS na elaboração dos planos de trabalho a serem cumpridos pelo verificador independente, pois isto facilitaria a avaliação posterior dos serviços prestados. Em que pese a ANTT seja também poder concedente, o que não ocorre com a AGERGS, a adoção desta prática alinha-se ao que entendemos ser uma boa prática regulatória. Há, inclusive, a previsão de ateste pela AGERGS dos serviços prestados pelo verificador independente em etapa anterior ao pagamento do mesmo pela concessionária. Considerando a manifestação da DTM por meio da informação número 51, que diz, abre aspas, com relação à função do verificador independente, como elas são muito amplas, importante o poder concedente que está elaborando o projeto Bloco 2 busque direcionar a contratação do verificador independente às competências do poder concedente e à AGERGS previstas nos documentos de concessão, haja vistas que as necessidades e interesses diretos da concessionária, ela poderá de livre-arbítrio contratar consultorias específicas para lhe atender. Fecha aspas. Sobre este tema, refiro, entretanto, a seguinte manifestação da PSE, na sua informação número 39, que diz, abre aspas, os tribunais de contas, ao analisarem modelagens de concessão, têm afirmado que o verificador exerce papel técnico e subsidiário, atuando como facilitador na obtenção de informações precisas e confiáveis sobre a execução contratual. A contratação de entes privados para auxiliar na verificação de parâmetros contratuais não desnatura ou substitui o papel da agência reguladora, que permanece como órgão decisório e, em última instância, na interpretação e aplicação das normas regulatórias. Diz também a PSE, na mesma informação, abre aspas, a presença do verificador não deve ser interpretada como subtração ou terceirização da regulação ou da fiscalização, mas sim como um aprimoramento do modelo de concessão, propiciando maior eficiência na aferição da execução contratual, sem comprometer as atribuições irrenunciáveis do ente regulador. Fecha aspas. Entendo assim que a figura do verificador independente não implica em diminuir o exercício das funções exclusivas da agência reguladora, podendo o mesmo ser contratado pela concessionária, tal como previsto na minuta do edital, havendo inclusive sinergias e potenciais ganhos no processo de fiscalização da concessionária, resguardando-se a atuação e as competências legais da agência reguladora.
Similar procedimento vem sendo adotado nos processos de concessão de rodovias federais realizados a partir de 2022, editais de concessão número 1, 2024 do Sistema Rodoviário BR-391, Minas Gerais, e editais de concessão número 1, 2022 do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro, Governador Valadares, em que o poder concedente, em caso a NTT, manifesta-se em relação a uma lista tríplice apresentada pela concessionária, cabendo a esta última a contratação. Considerando o que vem sendo adotado também no âmbito federal, entendo que esse procedimento poderia ser adotado para o caso concreto. Entende-se como acertada, aliás, a sugestão da DTM ao propor que as contratações do verificador independente pela concessionária devam ser objeto de reequilíbrio contratual. A linha A, inciso 3º, da conclusão, informação número DTM 51. Da mesma forma, acertada a manifestação no sentido da preservação da lógica de apuração do IQD, com a aferição de todos os itens passíveis de constatação, tais como panelas, trincas, desníveis, entre outros. Pontua-se ainda que, conforme bem destacado pelas áreas técnicas em relação à cláusula número 19.2.10 da minuta do contrato de concessão, o fator de ajuste tem a finalidade de estimular o uso de meios de pagamento automático, contribuindo para a eficiência da prestação do serviço e facilitação dos pagamentos pelos usuários. Contudo, a forma mais adequada para esse mecanismo deveria ser por meio de desconto aos usuários que optarem pelos meios automáticos de pagamento, similarmente ao que se adotou no contrato de concessão número 50/2022, firmado entre a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, em sua subcláusula 18.2.9. Neste sentido, acompanham as recomendações das áreas técnicas no sentido de que a referida cláusula seja alterada conforme segue, abre aspas, 19.2.10, fator de ajuste alfa da tarifa de pedágio varia de acordo com o meio de pagamento utilizado. Inciso 1º, para usuários que não utilizam identificação automática de veículo, AVI, pagamento por crédito pré-pago, pagamentos mediante prévio cadastramento da plataforma em outros meios incentivados a serem definidos pelo poder concedente, alfa igual a 1. Inciso 2º, para usuários que realizarem o pagamento automático de tarifa de pedágio via identificação automática de veículo, AVI, ou efetuarem o pagamento por crédito pré-pago ou mediante prévio cadastramento da plataforma ou outros incentivados de pagamento a serem definidos pelo poder concedente, alfa igual a 0,90. Em sua manifestação, a DTM apontou que a redação da cláusula 22.6 prevê que o valor da sanção por atrasos no cumprimento dos prazos para execução das obras novas e refazimento de obras deficientemente executadas deve superar o valor da própria obra logo que ultrapassados 10 dias de atraso, o que pode resultar em penalização desproporcional ao fato. Quanto ao anexo 6, além da necessidade de correção dos pesos atribuídos a cada um dos quesitos para apuração do IQD, uma vez que seu somatório superou 100%, destaca-se a importância de manter os quesitos de condições do pavimento dentro dos indicadores de segurança, na apuração do IQD, para que tenham apuração mensal e não anual, visto que são de simples verificação e impactam diretamente na segurança dos usuários. Por fim, cumpre referir a manifestação da PSE, emitida na informação número 39 de 2025, que afirmou que não foram identificadas ilegalidades ou inconsistências jurídicas às previsões constantes nas minutas que foram objeto de consulta. No entanto, dentre os tópicos apontados na informação PSE número 174, destacamos a questão da competência da AGERGS e sua atuação prevista quanto aos mecanismos de resolução de conflitos. A redação da subcláusula número 2.6 do anexo 17 submete eventuais divergências entre a concessionária e a AGERGS sobre os produtos do verificador independente a mecanismo de solução de controvérsias, como o Comitê de Resolução de Conflitos, Dispute Board, e a arbitragem. Tais ferramentas, a despeito de serem adequadas para dirimir litígios entre o poder concedente e concessionária, são em princípios inapropriados para questões de competência decisória da AGERGS, cujo papel regulatório deve ser preservado. A Procuradoria refere que a SERG acolheu a sugestão de incluir uma nova subcláusula, 2.8, que dispõe que, em caso de divergência entre a concessionária e a AGERGS sobre o conteúdo dos produtos do verificador independente, a decisão final caberá à agência.
No entanto, visando consolidar este entendimento, é necessária a exclusão da referência a Gergs na subcláusula 2.6 do anexo 17, para que o texto do edital e do contrato não contenha ambiguidade. Resta fundamental garantir que a Gergs não seja parte passiva em um procedimento de solução de controvérsias para temas de sua competência primária. A decisão final sobre a validade das informações do verificador independente deve ser prerrogativa da Gergs e não do Dispute Board. O mesmo tema também foi abordado na informação DTM número 51/2025, quanto às subcláusulas 16.4.8 e 16.10.1, que estipularam o prazo de 10 dias para a Gergs ou o poder concedente manifestarem-se quanto à lista tríplice do verificador e para o ateste da prestação de serviço para fins de pagamento, sob pena de anuência tácita. Entendo que, em que pesem as justificativas da SERG ao rejeitar a sugestão de exclusão das mesmas, importa repisar a importância de que seja avaliada a inclusão da previsão de concessão de novo prazo ao Estado e à agência reguladora, tendo em vista a complexidade do que se vai avaliar, o que nem sempre é possível fazê-lo no período de 10 dias com a devida atenção de controle público. Diante do exposto, voto por, item 3, aprovar integralmente as informações PSE número 90, memorando DRE número 142, 2025, e DTM número 50, 2025, e PSE número 174, 2025, e parcialmente a informação número DTM número 51, 2025, nos itens A, B, D e E, observando-se as considerações presentes na fundamentação deste voto, visando o aprimoramento da concorrência pública para a concessão patrocinada das rodovias do Bloco 2. Item 2, oficiar a SERG, Secretaria de Reconstrução Gaúcha, e a Secretaria de Logística e Transporte, CELT, quanto à decisão, encaminhando cópia do processo 6, do processo 6 em epígrafe. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lucas. Conselheiro Porce, para sua revisão, por favor. Obrigado, presidente. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Bem, vamos agora para questionamentos, para a fase de discussão do processo, deste processo, algumas observações. Senhores conselheiros, eu tenho para mim que esse é o famoso não tema. Nós estamos aqui reunidos para discutir o não tema. E o não tema ele está estabelecido exatamente naquele memorando que eu li, quando o ilustre relator informa de que determinada circunstância precisa ser observada, porque não há edital a ser apreciado. Não existe edital. Esse edital e as propostas, as minutas e os rascunhos caminharam como devem caminhar, inclusive ao Tribunal de Contas do Estado, que o submeteu aos termos da Resolução 1157 de 2022. E, na semana passada, produziu o relatório, encaminhou ao Poder Concedente, para que o Poder Concedente produza suas considerações no prazo de 10 dias, e somente após estas considerações, o relatório será tornado público. Uma vez tornado público, encaminhado ao conselheiro relator do Tribunal de Contas, competirá ao plenário daquela corte decidir, opinar sobre as adequações do edital que será entregue à sociedade. Portanto, nós estamos debatendo sobre impressões. Algumas que eu concordo, por exemplo, com o relator, a questão do verificador. Eu tenho concordância teórica. Mas eu tenho uma outra questão, que é uma concordância com a Constituição e com a lei. Não adianta as coisas andarem como eu acho que tem que ser.
E me preocupa quando nós acabamos utilizando determinados mecanismos que, do meu ponto de vista, são falaciosos para sustentar posições ou mediações que o processo exige, para sustentar a convicção jurídica. Eu acho que nós não podemos fazer isso e temos que, nesse plenário, tratar com toda a intensidade. Quando é citado, por exemplo, o tema da Lei 11.079, de 2004, traz o artigo 15. Ora, gente, o artigo 5º, ele se refere a poder concedente, que no caso federal as agências assim exercem. E vejam que o texto diz submeter o edital. Nós estamos discutindo o que será que vem, será que pode vir? A nossa boa vontade todos reconhecem, o trabalho dos nossos técnicos todos reconhecem, pela qualidade e disposição que tem para auxiliar. Mas o tema não é esse. O tema é tomar uma decisão tendo em conta, presidente, e vou fazer uma leitura de um parágrafo anterior, para que também não tenhamos aquela coisa que toda vez que a gente critica, parece que a gente está indo contra o mundo. Não, não estou indo contra o mundo. E é a inspeção do Tribunal de Contas feita nesta casa relativa ao exercício de 24. Ele diz assim: sobre esse aspecto, importa ressaltar que se depreende da manifestação da auditada acerca da versão preliminar do presente relatório de auditoria, que esta concorda com a maior parte das sugestões. Então, assim, para não ter problema, a casa concorda com o que eu vou ler. Mas isso está escrito especificamente sobre o tema das concessões rodoviárias. Página 193. Em relação à manifestação do auditado, cumpre ressaltar ainda que as dificuldades estruturais enfrentadas pela GERGS são também evidenciadas em tópicos específicos no relatório da auditoria. E tal situação possui potencial para comprometer a continuidade do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, na medida em que novos projetos estão em escrituração, blocos 1 e 2, e a incapacidade de fiscalização regulatória poderia constituir impeditivo para a concessão de novos trechos de rodovias. Isso é uma realidade que nós estamos submetidos. Por quê? Porque o nosso quadro foi se desconstituindo. A gente não pode fazer de conta que isso não aconteceu, aconteceu. A gente está fazendo esforços para tentar recompor, está. Mas é fato que não está conseguindo, por vários motivos. E olha, e aí vem no tema que eu trago para a discussão. Tenho quase convicção que esta posição vai ser só para os anais. Sugere-se, em razão dos riscos potenciais que as dificuldades estruturais expostas pela auditada representam para o Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, o envio de cópia do presente regulatório de auditoria à Secretaria de Parcerias e Concessões e à Secretaria de Logísticas e Transportes, para fins do disposto no artigo 18, parágrafo 3º da Resolução TSE 1158/2022, que nada mais é do que temos que ter condições de prestar o serviço para o qual nós existimos. Então, quando eu venho, eu reconheço a boa vontade, mas eu não consigo entender, porque o argumento fundamental é que eu tenho que dar resposta. Só que eu tenho que dar resposta para o Estado de Direito. A política pública não é da agência. Isso tem decisão do Supremo Tribunal Federal desde 1999. A política pública é do Estado do Rio Grande do Sul. A construção jurídica da relação que vai se estabelecer entre concessionária e Estado, ela é proposta pelo poder concedente. Então, quando eu venho e vejo manifestações aqui, especialmente o parecer da DTM, eu digo, desculpa, quando formos nos manifestar, vamos manifestar a partir da competência que nós tomamos para nós. Porque aqui também está relatado, conselheiro, que nós decidimos que não temos a competência para fazer o que temos que fazer. Mas mesmo assim tem que vir ao conselho. Está escrito aqui. Porque essa é a decisão nossa.
É artigo 1º da Resolução Normativa 804. Então, independente da nossa decisão, que vou respeitar como sempre respeitei, porque a decisão do colegiado, ela busca algumas coisas. Eu sempre digo assim, a prudência, ela se perde em 2 momentos. Na adolescência e na quase morte. Porque ao quase morrer eu não preciso ter cuidado com nada mais. E na adolescência eu sou um irresponsável mesmo. Eu quero experimentar a vida. Eu quero acreditar que estejamos na segunda fase. Porque basta ler o relatório. Está dito, nós tomamos a decisão que não temos competência para fazer o que estamos fazendo. Nós instruímos o processo, dizendo que o edital que estamos sugerindo alterações não existe. Está aqui, está nos autos. E isso é o bom do mundo do direito. Fica tudo arquivado. Porque aí a história, em algum momento, ela vem, ela revisa. E aí a gente vai para o Tribunal de Contas, trabalho de excelência, e a casa mesmo reconhece as suas próprias dificuldades e entende que os apontamentos feitos são adequados e que nós precisamos ultrapassá-los. Mas não é feio dizer que precisamos ultrapassá-los, achar que está tudo certo. Não, não está tudo certo. E para encerrar, esses dias dizia ao diretor-geral, que não vai me deixar mentir, sozinho pelo menos, em certa medida, eu aqui na Gergs, nesses meus 4 meses, até achei que eu era o bambambam, sabe? Não, eu só estava chovendo sobre o molhado. Está tudo escrito. Quadro 59 da inspeção do Tribunal de Contas. Tudo que nesses 4 meses eu tentei olhar. Como é que eu posso me engajar? Como é que eu posso... Eu achei que eu era um cara que, tô vendo tudo diferente. Não. Eu e a equipe de auditores do Tribunal de Contas estávamos vendo essa mesma coisa. E não é feio ver, não é feio dividir com os funcionários, dividir com os conselheiros. O quadro 59. Não é feio. Aqui tem discussões sobre fator D. Agora há pouco tempo nós decidimos sobre o fator D. Por que esse tema nunca foi trazido ao Conselho? Para orientar as nossas decisões. Se o Tribunal de Contas apontou e estava aqui o relatório, por quê? Então, o que eu quero dizer, conselheiros, com todas as vênias, penso que esse é a legítima não pauta, só que é a não pauta com efeitos políticos muito ruins, político-institucionais, porque nós não podemos subtrair do poder concedente a sua capacidade de tomar decisões. Tomada essa decisão, posto o edital na rua, bom, aí nós vamos falar sobre o que existe e não sobre as nossas vagas convicções sobre o que eu também aprendi a detestar, aspas, boas práticas regulatórias, fecha aspas, que do meu ponto de vista não quer dizer rigorosamente nada. Obrigado, presidente. Obrigada. Conselheiros, alguma questão sobre isso? Conselheiro Lucas, conselheiro Posse, a palavra está aberta. Só gostaria de, muito brevemente, assim, né, e também com enorme respeito pelas colocações do meu ilustre colega conselheiro, que já anteriormente já vem defendendo essa posição, né, de forma transparente, enfim, debatemos com maior tranquilidade, ainda que com divergência. Mas eu entendo que na lei constitutiva da Gergs, número 16.266, artigo 7º, parágrafo 2º, né, ali onde está previsto que a Gergs receberá formalmente a minuta dos editais de licitação de concessão de serviços públicos para manifestação no prazo de até 60 dias a contar da abertura da consulta pública. Eu entendo que essa previsão, em que pese, e daí o senhor tem razão, que tem a questão da competência homologatória, que a mesma lei, no meu entendimento, retira a competência homologatória, mas nós recebemos, para cumprir o parágrafo 2º deste artigo 7º, entendo que estamos aqui hoje, né, cumprindo esse rito para manifestar o posicionamento da Gergs, do Conselho da Gergs,
em acolhimento. Nesse caso, a minha proposição é que a gente acolha quase que a integralidade de tudo que as diretorias técnicas manifestaram, e motivo pelo qual estamos aqui analisando, né? Então, assim, entendo, a partir desse entendimento é que propus, né, que nós fizéssemos essa apreciação, essa votação, inclusive em sessão extraordinária. Só fazer essa pontuação. Muito obrigada, Marcelo, conselheiro Marcelo. Também, respeitosamente, a gente já conhece a posição do conselheiro Giuliani, já temos tratado desse assunto há algum tempo. Acho que em relação à nossa competência homologatória, já encaminhamos na sessão passada, né? Na terça-feira, uma consulta à Procuradoria que vai se debruçar sobre o tema e nos trazer alguma luz sobre o assunto. Mas realmente aqui eu acho que, mesmo sendo engenheiro e não sendo advogado, acho que aqui não cabe interpretação. Aqui fala, nesse artigo, casualmente eu tinha selecionado aqui, eu estou com a lei aberta aqui, tinha selecionado aqui o mesmo parágrafo 2º do artigo 7º, e que fala em receberá formalmente a minuta dos editais. Minuta não é o edital pronto, porque se fosse o edital pronto, já diria, receberá o edital pronto. Não, falando minuta, e minuta está sujeita a alterações. E quais são as alterações? Principalmente recomendação dos órgãos de controle, né? Claro, nós sabemos, o Tribunal de Contas. Tá? Então, como nós faremos a regulação e a fiscalização do contrato, acho relevante, importantíssimo que nós façamos recomendações ao Poder Concedente que incorpore ao processo, ao edital, algumas alterações que podem melhorar a vida de todo mundo lá na frente. Podem preservar o interesse público, que podem facilitar as questões de fiscalização e tal, e isso que nós estamos fazendo aqui. Não vejo qualquer tipo de prejuízo político, como alegado também pelo conselheiro Giuliani, mas são contribuições técnicas para que a gente tenha uma melhor gestão do contrato no futuro, que nós estamos pensando aqui num passo agora, que em geral leva aí 2 anos entre modelagem, licitação e leilão, e depois nós temos aí 30 anos de duração do contrato. Nós estamos preocupados aqui com o futuro desse contrato, porque depois a Ageres vai conviver com a gestão, junto com não com a gestão em si, mas com a regulação e com a fiscalização do contrato, em colaboração, claro, com a secretaria que está levando à frente a política pública proposta aqui. E, além disso, eu somo a experiência que eu tive, né? Acho que, como todos sabem, eu passei na última gestão de 2019 até o final de 2022, inicialmente na SEMA, em que conduzi processos de concessões de parques que inicialmente eram conduzidos pela própria SEMA e que depois, com a minha ida para a Secretaria de Parcerias, no início de 2022, acabamos levando os processos de parques para a Secretaria de Parcerias também, que na época era uma secretaria extraordinária, e lidamos muito com essa questão, principalmente nas rodovias, de análise pelo Tribunal de Contas, aí todos os processos, claro, parques e outros mais também, as privatizações também, mas no caso das rodovias, em que havia um paralelo, uma análise paralela e concomitante entre o Tribunal de Contas e também a Ageres. E é normal que aconteça, no final, o Poder Concedente recebe concomitantemente, ou com uma pequena defasagem temporal, as contribuições ou os apontamentos de ambas as entidades. No início, claro, tínhamos a questão da competência homologatória muito clara na lei, agora temos essa dúvida, então repiso aqui, né, a gente vai elucidar isso da melhor maneira possível para ver como procedemos daqui para frente, mas hoje a posição majoritária no Conselho é de que nós não temos competência homologatória, mas sim a responsabilidade de fazer recomendações ao Poder Concedente para que aprimore os instrumentos editalícios, contrato de concessão, para que a gente tenha, como eu falei antes, uma melhor gestão e, por nossa parte, regulação e fiscalização do contrato lá na frente. Então, eu acho que sim, nós temos o tema, temos que votar o tema, temos que cumprir o prazo, inclusive, que está previsto na lei de 60 dias, né? Então, acho que está tudo dentro do previsto aqui, mas claro, né, como eu disse, respeito divergências e que coisa boa que a gente pode discutir aqui, isso no nosso plenário aqui, de forma transparente, como disse o conselheiro Lucas. Perfeito. Só queria, esqueci de mencionar assim, a questão da política pública, daí quero concordar com o conselheiro Giuliani, que o Poder Concedente tem a discricionariedade de fazer a política pública. E nós tomamos todo o cuidado na confecção do voto
para que o nosso posicionamento não adentre sobre escolhas discricionárias do poder concedente, por exemplo, aporte do poder concedente, descontos que possam existir. Então, esses apontamentos econômicos do ponto de vista da política pública não foram objeto de análise pela Gergs, e sim as questões que, como disse o conselheiro Spilk, esta casa terá 30 anos de regulação deste contrato, não seremos nós, mas será esta casa, e é importante que os itens a serem verificados pela Gergs nesses 30 anos, a gente possa preventivamente apontar melhorias, né, técnicas naquilo que nos compete. Então, só para registrar que nós também não estamos nos posicionando sobre a política pública. Presidente, breves palavras. Sim. Eu estive com o conselheiro Spilk durante um dia inteiro ouvindo reflexos destas situações em diferentes agências de diferentes estados do Brasil, quando nós participamos durante todo aquele dia, 2 dias, na NTT, sobre essas situações. Bom, em primeiro lugar, se discute uma coisa: não cabe a nós discutirmos as questões ideológicas. Isso é do poder público, é do parlamento decidir se vai ter concessões, se não vai ter concessões. Exemplos do mundo nós temos com concessões, sem concessões. Eu até me surpreendi quando, há uns 10, 12 anos atrás, eu fui visitar as muralhas da China, indo de Pequim até lá, tinha um pagamento de pedágio. Não sei se ainda tem, quer dizer, quando eu digo, mas que é isso, não é? Bom, essas questões nós não temos que discutir. A contribuição que nós podemos dar, mais ainda do que a contribuição, aquilo que prevê a lei, nos incumbe dessas tarefas, incumbe ao Tribunal de Contas e, em última análise, incumbe ao Judiciário. Não tem fim isso aqui que nós estamos fazendo. Não é o final, não é o término, nem do Tribunal de Contas, porque isso vai a quem? A quem está elaborando o edital, que vai colocar o edital na rua. Nem a posição do Tribunal de Contas, aquela posição do Tribunal de Contas, ela não é final, porque cabe ao Tribunal de Contas, cabe às partes, eu diria, né, fazer os recursos e possivelmente serão novamente analisados. Mas nesta questão aqui eu quero dizer que, em homenagem ao trabalho desenvolvido, muito bom trabalho, detalhado, eu diria até primoroso, das partes aqui citadas pelo eminente conselheiro Lucas, que são, no seu voto, claramente, Claro. Vossa Excelência, inclusive, é uma homenagem Sim. que Vossa Excelência faz à PSE, à DRE, à DTM, e o trabalho que Vossa Excelência, que condensou, que compilou, que fez uma análise, eu diria, detalhada, pormenorizada, destas situações existentes neste processo. Então, com essa manifestação, eu quero dizer que eu estou também entendendo que é o momento para nós apresentarmos a nossa posição. A minha posição é de acolher o voto proferido pelo eminente conselheiro Lucas. Presidente, Estamos ainda na fase de discussão. sim. Por favor, tem alguma observação? Bom, acho que todos já falaram bastante, não pretendo me prolongar, mas também pedindo vênias ao conselheiro Giuliani, conhecemos bem, né, o posicionamento dele em relação a essa questão, né, mas sobre a manifestação da agência, né, em relação às minutas de editais, né, eu me somo aí ao entendimento dos demais de que, como a nossa lei nova, né, estabelece essa competência, né, nos cabe, né, fazer a apreciação dessas minutas, encaminhar nossas observações, né, ainda mais sendo um contrato que tem duração de 3 décadas, né, então tudo aquilo que a agência pode aportar como contribuição no sentido de melhoria, né, do desenho desses editais, da modelagem que está ali inserida, né, acredito que não podemos nos furtar, né, a esse papel. Né. Em relação à questão homologatória, né, também acompanho, né, o entendimento de que não temos essa atribuição mais, segundo a nova lei, né, mas o dispositivo ali, bem citado pelo conselheiro Lucas, né, nos coloca essa atribuição. Né. Então, nesse sentido, acredito que devemos, sim, decidir aqui no âmbito do Conselho sobre essas informações para encaminhamento ao Poder Concedente. Ok. Sim.
Como? Não tem. Tá bem. Segue agora a ordem, né, iniciando por mim, conforme o regimento. Muito obrigada, conselheiro Corse. Bem, colegas, eu cumprimento o conselheiro Lucas pelo voto, pelo detalhado voto. Convirjo na maior parte, né? À exceção ali do verificador, vou já fundamentar, e já adianto que vou querer, vou apresentar em 48 horas voto, a declaração de voto, então, conforme dispõe o regimento, mas além do que o conselheiro Lucas trouxe corretamente, eu teria algumas questões para agregar, né? E quero salientar que conversamos, né, conselheiro Lucas? Então, não é uma Sim. surpresa aqui, né? E também com o conselheiro Porce, né? Os tópicos aqui que eu vou apresentar, agregando ao voto do conselheiro Lucas. E aqui, colegas, são questões também nesta linha, conselheiro Marcelo, de trazer a visão regulatória específica para dentro do contrato, porque nós vamos regular esse contrato durante muito tempo e é importante que os apontamentos sejam feitos desde já. E a própria SERG já incorporou muitos deles, né? Reconhecendo que as recomendações foram adequadas. Bem, em relação ao verificador independente, eu discordo quanto à contratação pela concessionária. Não, na verdade, do verificador, nem vou usar essa palavra independente. Do verificador pela concessionária. Acho que o verificador faz uma atribuição muito importante, exerce função muito importante, mas como contratado pelo poder concedente ou, né, pela agência reguladora. Isto porque há um desempenho de funções regulatórias relevantes, né? Não entendo, né, e aqui eu sei que os colegas têm uma visão diferente, mas não entendo que é meramente auxiliar como está posto no contrato. Se refere à aferição de desempenho, com reflexos nas tarifas e na própria remuneração da concessionária, né? Então, eu entendo que não é, como disse, meramente auxiliar e há uma certa transferência de parcela do poder, de poder ou do poder concedente ou da agência reguladora nessa modelagem do verificador, ainda mais sendo contratado pela concessionária. Este é o meu ponto. É um deles, né? Ponto preliminar. Outra questão que eu trago aqui para os senhores se refere, agora, vencida esta questão do verificador independente, trago aqui a cláusula 8.1.9.6. Trouxe aqui para a leitura o que tem essa cláusula, que me parece que está transferindo competência do poder concedente para a GERGS. Vou ler aqui rapidamente. Então, é o contrato, né? A minuta do contrato. Caso decida pela pertinência da inclusão da obra e do serviço, a GERGS determinará a sua inclusão no contrato e iniciará procedimento de revisão extraordinária do seu equilíbrio econômico-financeiro. Qual é o meu entendimento em relação a esta cláusula? Não é a GERGS que determina obras e serviços, né? A inclusão de obras e de serviços. Isto é uma decisão política, de política pública, que não é da GERGS tradicionalmente, e me parece que há uma contradição interna em relação ao contrato.
em relação às próprias atribuições do poder concedente. Outra questão que também me achei preocupante, conselheiro Juliane, diz respeito ao item 15.10.1, a cláusula 15.10.1 do contrato, que fala o seguinte: a concessionária terá garantido o exercício das prerrogativas do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo sancionatório, sendo que, durante a fiscalização do poder concedente ou da GERGS, não será enviado termo de notificação e relatório de fiscalização para manifestação da concessionária. Aqui eu entendo que há um cerceamento de defesa da concessionária. Entendo também que, porque este relatório de fiscalização ele vai repercutir no índice de desempenho e na própria remuneração, né, da concessionária. Então, eu entendo que aqui deve haver, nem que ocorra a previsão de prazos mais reduzidos, mas deve haver uma fiscalização, um espaço, um prazo para a concessionária manifestar-se. Outra questão, 16.10, cláusula 16.10. Isso eu vou trazer no meu voto, tá? Então, mas é preciso pontuar aqui, porque estou votando, né? 16.10, aqui é uma questão meramente de maior segurança jurídica e previsão das possibilidades do contrato aqui, de atribuições. 16.10. Caso a contratação do verificador independente seja realizada pela concessionária, o poder concedente ou a AGERGS deverá atestar a prestação dos serviços pelas empresas contratadas. Poder concedente ou AGERGS não me parece adequado. A minha sugestão é: poder concedente e AGERGS deverão atestar a prestação do serviço pelas empresas contratadas conforme as respectivas atribuições. Porque se o verificador estiver fazendo algo, executando o contrato nas atribuições que dizem respeito ao poder concedente, é o poder concedente que deve atestar. Se for a AGERGS, é a AGERGS que deve atestar. Então, aqui me parece que é uma contribuição para evitar conflitos futuros, divergências e dar maior previsibilidade. No item 16, na cláusula 16.11, relacionada também ao verificador independente, consta o seguinte. E aqui me parece, conselheiro Lucas, isto foi, se não me engano... Não foi este o ponto da PSE, não foi. Aqui diz o seguinte: eventual interesse da concessionária em rescindir o contrato com as empresas contratadas como verificador independente deverá ser submetido previamente à manifestação do poder concedente com a apresentação dos respectivos fundamentos. Aqui eu acho que também deveria, entendendo superada a questão do verificador independente, a AGERGS também, né, naquilo que se relacionar às competências da AGERGS. Então, aqui acrescentar a AGERGS. 19 ponto agora do contrato ainda. Acho também que aqui há um equívoco, porque se refere à competência do poder concedente que está sendo transferida para a AGERGS. É o seguinte: durante os procedimentos de revisão quinquenal, a AGERGS poderá incluir novas categorias de veículos na tabela da subcláusula 19.2.7. Procedendo à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Incluir novas classes tarifárias, me parece... Qual cláusula, presidente? 19.2.7.2. Incluir novas categorias tarifárias é matéria de política pública, e isto já ocorre nos contratos de concessão da Rota de Santa Maria e Caminhos da Serra Gaúcha.
não acho que seja, não entendo como uma atribuição da agência reguladora. Uma vez determinado pelo poder concedente a inclusão de novas categorias, sim, caberá à GERGS fazer o reequilíbrio econômico-financeiro referente. 24.2.7.1, e aqui eu acabo a questão... Não, desculpa. Não é este o ponto aqui. Em relação aos processos de reequilíbrio econômico-financeiro, principalmente revisões quinquenais e extraordinárias, conselheiro Porce. Aqui não houve a previsão indispensável, no meu ponto de vista, da participação social, de procedimento de consulta pública e audiência pública pela GERGS, como temos feito. Entendo que o poder concedente ou faça uma remissão às normas da GERGS, ou estabeleça os instrumentos de participação social previstos na nossa Lei 16.266 de 2024 também. Quanto aos anexos, colegas, eu verifiquei que existem 3 contratos acessórios: contratos de conta de aporte, conta de multa, que é manejada pelo DAER, e a conta de administração de contas, contratos acessórios que não têm nenhuma obrigação para a GERGS e a GERGS é interveniente neste contrato. Não me parece adequado. Então, é a conta de aporte, a conta multa e a administração de contas. E não deve ter a anuência da GERGS. Finalmente, então, quanto ao verificador independente, aqui eu me somo à manifestação da PSE. Um minutinho. Que também referiu essa cláusula, que diz o seguinte: eventuais discordâncias em relação ao conteúdo do produto dos trabalhos do verificador independente que causem divergências entre a concessionária e o poder concedente ou a GERGS serão dirimidas mediante mecanismos de solução de controvérsias previsto na cláusula. Isso já está... Eu vi, é isso que eu estou dizendo, eu já disse, me somo, acho que isto aqui não tem cabimento ir para a GERGS, já que porque na lógica do verificador ser um serviço auxiliar do poder concedente ou da GERGS, não tem porquê o poder concedente e a GERGS não decidirem como contratantes do principal. Então, entendo que essa cláusula ela é bastante equivocada. Também, agora mesmo, a última mesmo é o anexo 11, estrutura tarifária, que fala na linha do que eu já falei, que dispõe, na linha do que eu já falei ali para a competência da GERGS para a reclassificação tarifária, também o anexo 11 fala que a GERGS autorizará a reclassificação tarifária após obras de duplicação, terceira faixa. Entendo que isso é do poder concedente, é política pública direto. Então, colegas, com estes adendos, eu acompanho o voto do conselheiro Lucas e vou apresentar este meu voto, conteúdo, exatamente, em 48 horas, para que possa, segunda-feira de manhã, já ser enviado o processo para a SERG. Só para uma questão, organizar a votação. Permite, conselheiro. Claro, por favor. Juliane, por favor. Peço vênia a Vossa Excelência, presidente, aos eminentes colegas. Eu tenho assumido já anteriormente, e inclusive informei ao conselheiro Lucas, que eu teria que sair, me ausentar às 11h30. Estou com essa dificuldade pessoal, familiar,
e peço vênia a todos, então, porque na minha manifestação, de certa forma, eu já antecipei. Pode, o senhor tem agora, eu ia passar Pode, para o claro. senhor votar, por favor. Mas então, já antecipei. Acompanha. Aquela minha manifestação. Ok, acompanhe o voto do conselheiro. Peço conselheiro. excusas a todos Isso. pelas minhas necessidades. Sim, Isso sim. aí. Conselheiro Porce. Mas eu queria tentar organizar a votação só. Não, é que eu O vi, conselheiro Giuliani pediu a palavra, É. poderia falar. senhor, Na verdade, votaram os dois, e agora eu apresentei a fundamentação do meu voto e o meu Isso, voto. eu ia fazer essa consulta. O relator está assumindo. Eu vou votar contra. Tá bem, Mas é só para que quem está nos assistindo saiba como é que a gente vota. tá. Eu queria um esclarecimento. Sim. Está assumindo os adendos? Depois presidente, conselheiro, na época, eu Sim, vou vamos. fazer o contorno da votação com os demais e volto para o conselheiro Lucas. Eu acho que a gente Até porque se for, não é problema, é só uma Sim. questão de ordenamento. Não, ok. Porque no seu voto tem uma série de questões que vêm e se agregam Isso. ao dele. Então é só para organizar a Não, votação. tá correto, presidente. tá correto. Para ajudar. Tá correto, Não concordo. briga comigo até quando eu quero ajudar. Não, mas eu tô concordando. Eu quero Estamos- fazer uma proposta. Não, presidente. tá bem, Questão por de ordem, favor, por que a favor. gente possa. Eu sei que a Vossa Excelência fez a leitura, né, das suas colocações, mas eu queria pedir que a gente apreciasse uma a uma. Se a gente pudesse, em análise, por exemplo, se Vossa Excelência pudesse citar novamente, uma por uma, acho que foi umas 5, 7, né? Tá bem. A gente aprecia juntos aqui e a gente já analisa. Então, eu ia fazer a mesma sugestão, porque eu anotei alguns outras eu algumas cláusulas eu acabei me perdendo aqui, não consegui Tá anotar. bem. Então, se puder Então- colocar todas, melhor. Da Conselheiro mesma Posse? forma, no meu caso, seria bom Tá bem. listar Tá. uma a uma e a gente. Faz como destaque. Ótimo. Bom, Tá, então, Concordo presidente, deixa eu só 100%. fazer uma questão de ordem. Então, por favor. quem sabe eu voto, já que vou votar contra tudo, inclusive as que a senhora está propondo, tá? Inclusive usando como razão de votar contra. Aí eu já voto e aí o destaque, né? Eu já votei tudo contra, inclusive com seus destaques, todos eles. Tá bem. E aí faço a minha votação para não deixar o conselheiro Lorenzon sozinho. Pelo menos temos 2 votos. Pode ser? Pode. Mas sozinho em que sentido? É. Ele votou, Nesse aí eu Ah, voto sim, e agora os disputar. destaques. Tá bem. Vamos lá, por favor. Vamos, Então vamos vamos começar inverter. empatando. Aí, um a favor, um contra, Tá. depois eu tomo 5-0, não tem problema. Tá bem. Presidente, a proposta do seu voto é a mostra da rigorosa desconstituição técnica da análise do inexistente edital. Mas cada um toma as decisões do jeito que quer e quero aqui fazer um cumprimento muito particular e especial ao conselheiro Lucas, que tratou esse tema com toda a lisura, com toda a abertura, seja com os conselheiros, seja com os servidores, com as diretorias, e isso é muito bom, porque ao permitir o debate intenso, acalorado, ele só nos faz crescer, eu penso assim. Então, conselheiro, não foi surpreendido com a minha opinião, com a minha posição, não fui surpreendido com a do conselheiro. Mas eu quero pegar um detalhe para mostrar para vocês o que eu não tolero em certas opiniões. Está escrito aqui, na manifestação da DTM. Letra C. Com relação à função do verificador independente, como elas são muito amplas, importante o poder concedente que está elaborando o projeto do Bloco 2 busque direcionar a contratação do verificador independente às competências do poder concedente e às regras previstas nos documentos da concessão. Haja vista que as necessidades de interesses diretos da concessionária, ela poderá, de livre-arbítrio, contratar. Isso aqui é puro preconceito. Puro preconceito. Ou alguém me diz que tem alguma concessionária por aí que não tem interesse em ganhar dinheiro com as concessões. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma posição panfletária. Isso é panfleto. E na estruturação regulatória não cabe. Me cabe respeitar como posicionamento ideológico ou semi-ideológico. Então, o que eu quero colocar é isso. Acho que o exame técnico, nunca esqueçam, né? Como é que certas estruturas se organizaram tecnicamente, começando por Auschwitz. Então, a tal de técnica, calma, são as pessoas que as constroem.
Então, eu quero dizer para vocês assim, com todo o respeito, conselheiro Lucas, tá? Que eu vou divergir. Eu entendo que as discussões relativas à preservação da capacidade política do Estado em definir, né, políticas públicas, a meu gosto ou desgosto, pouco importa, elas precisam ser preservadas institucionalmente. Então, neste sentido, o senhor sabe, esse caso do verificador independente, nós temos plena concordância sobre a forma de tratá-lo, assim como outras coisas. Mas como a premissa, né, ela define o meu posicionamento aqui no Conselho, então, rogando vênia, inclusive rogando vênia a divergência de todos, eu me manifesto contrário, presidente, e gostaria muito que depois lá, com algum adendo, a gente peça ao Tribunal de Contas que disponibilize para nós o relatório que ele fez e já encaminhou ao Poder Concedente, nos termos da resolução 21... como é que é o nome? Não tenho aqui, depois eu passo, já li sobre ela, e que... se não me engano, é 1111. Não, 1129. 1111 era antiga, é isso? Era antiga, é a 1129, Ou me falha a memória. O 59. Eu tenho aqui, eu acho que é 1159. Mas é isso, está aqui ela, ó. 1157, 2022. Para que nós tenhamos aí, isso, como agência, o conhecimento do posicionamento tanto do Poder Concedente quanto do Tribunal de Contas, que será levado a plenário lá. E aí nós começarmos a fazer os nossos trabalhos, que eu gostaria depois, vou perguntar aqui para o conselheiro Lucas, depois da sessão, da onde saíram esses 30 anos? Se nem edital tem. Mas, tudo bem. A minuta do... Assim. Mas, conselheiro, a lei fala que nós temos que nos manifestar sobre a minuta, e é o que está na minuta. A do dia 15 de janeiro, a do dia 21 de maio ou a do dia 30 de julho? A que foi Qual delas? submetida, a última que foi submetida. Eu entendo. Nos manifestamos sobre a anterior, veio um novo documento, ok. Isso. Se vier um novo, com alterações, podemos nos manifestar novamente. E nunca vou esquecer, isso virou compartilhada, portanto, o payback se estrutura a partir da definição desses valores. Que valores são esses exatamente? 28 anos, 35, 12, 15, como eram as primeiras concessões, e não sabe. Está previsto o edital. O edital tem um fluxo de caixa anexo. Conselheiro. A minuta do edital traz documentos, inclusive um fluxo de caixa com o prazo em que se calcula o valor da contraprestação, o valor da tarifa e tudo mais. Tudo isso vai ser revisto. Okay. E tanto é importante nós nos manifestarmos sobre as minutas, porque no próprio relatório do voto trazido hoje aqui, né, também não elogiei antes, mas o trabalho muito bem feito aí, tanto pelas áreas técnicas quanto pelo conselheiro Lucas, o próprio relatório já traz uma evolução que ocorreu diante da primeira avaliação que a agência fez, que o Conselho deliberou aqui, nem o Conselho deliberou, eu acho, né? Só as informações das áreas técnicas que foram remetidas para a SERG via PROA, tem o número do PROA e tudo mais, muitas das considerações que foram colocadas ali, a grande maioria, inclusive, foram atendidas. Inclusive, tá claro no voto isso. Então, isso mostra a importância da nossa manifestação prévia à publicação do edital. Porque se nós aguardarmos a publicação do edital, como foi o caso, por exemplo, dos aeroportos, que nós nos manifestamos aqui, posteriormente à publicação do edital, o que aconteceu? Tinha erros formais. Erro, por exemplo, que, claro, pode acontecer, errar é humano, em que o edital fazia referência à lei antiga da Gergs e não à lei nova que já havia sido promulgada na época da publicação do edital. E o que o Poder Concedente fez? Não alterou, não quis mexer, porque realmente a gente sabe que é ruim ficar mexendo no edital, daqui um pouco alguma empresa já vai interpretar que tem que ser concedido mais prazo, vai ter que mudar a data do leilão, que já está agendada lá com a B3, tem um cronograma político e tudo mais. Então, nesse caso, nós vencemos uma série de etapas com as manifestações que nem o Conselho chegou a deliberar. As áreas técnicas enviaram recomendações e a própria SERG já incorporou. Então, se essa nossa recomendação
agora, deliberada pelo Conselho, se for aprovado pela maioria, claro, e for enviado para a SERG, isso trouxer mais algumas modificações que melhorem a nossa futura gestão e a nossa regulação e fiscalização do contrato, excelente. Eu acho que é por aí. Eu acho que esse é o ponto de vista prático que eu entendo muito positivo da nossa deliberação aqui. Mas respeito a sua posição, sem dúvida. Só que assim, ó, conselheiro, primeiro, quem abriu mão da nossa capacidade de homologar fui eu. Foi o Conselho. Que aí vamos explicar Santo Anjo. Segundo, essa estratégia de gerar conversa entre técnicos, o Tribunal de Contas assume na sua própria resolução. A resolução do Tribunal de Contas estabelece uma relação intermediária entre as equipes técnicas para, quando chegar ao espaço deliberativo, essas construções, que são das várias expertises, estejam disponibilizadas. Mas isso, se eu não me engano, é o artigo 9º da resolução do Tribunal de Contas. Ou seja, são técnicas que são adequadas, que são necessárias, que precisamos construir. Eu não vejo problema nenhum disso, né? Agora, o senhor, e aí pensa melhor do que eu nesse aspecto, que é o tema da lógica, né? Porque o homem que vem da engenharia, né? A melhor maneira de tu terminar com qualquer conclusão é torcendo a premissa menor. Torceu a premissa menor, a conclusão está viciada, que é o que nós estamos acostumados a fazer aqui, quando decidimos, mais de uma vez, que não temos competência homologatória, que mudaria completamente a minha opinião. Completamente a minha opinião. Porque também exercer hermenêutica não é nem nada do mundo da lua, ou para os iluminados. Não. A hermenêutica são meras regras admitidas culturalmente que nos permitem interpretar diplomas normativos, especialmente no nosso caso, de forma integrativa. Por exemplo, quem é que diz que tem que citar a lei da Jerx para obedecer a lei da Jerx? Não. Se a matéria é regulatória, tu não precisa nem referir que a lei da Jerx existe. A lei tem eficácia, ela entra se o termo é regulatório. Agora, por que se não tem o nome da lei, o número da lei eu não vou exigir? Mas aí são escolhas. E essas escolhas, que bom que acontecem nesse ambiente, que é um ambiente democrático, que é um ambiente plural e que permite àqueles que nos assistem ver como é que se constrói esse espaço de disponibilização de políticas públicas. Isso é bom, eu não acho isso ruim. Agora, eu sei, tem gente que fica, por exemplo, aqui tem muitos servidores aqui que ficam loucos de nariz torcido comigo. Eu não tenho dúvidas sobre isso, eu acho que eu sou ingênuo. Mas eu não estou aqui para fazer acordo corporativo, nem acordo de convivência. Eu tenho que ser respeitoso, ver o trabalho que é feito e naquilo que eu puder contribuir. Diante do mandato que recebi, contribuir. Bom, gostou, não gostou, simpático, sim. Bom, isso é outra situação. Então, encerro o Conselho Nacional renovando o papel do conselheiro Lucas na construção deste voto que, evidente, não me contempla, mas não é essa a questão. A questão é o processo de construção da decisão. E isso, do meu ponto de vista, é muito relevante. É como construir as decisões. E muitos desafios teremos logo adiante, bem maiores que esse aqui. Obrigado, presidente. Desculpe abusar da... Bem, onde eu estava, que agora já me perdi. Sim. Isso. Tá certo. Bom, então vamos. A proposta do conselheiro relator de colocar os itens para que a gente possa discutir uma a uma. Então vamos lá. Do contrato, da minuta do contrato. 8.1.9.6, inclusão de obras e serviços pela AGERGS. Eu estou dizendo que não há esta... Só uma questão presente. Dentro desse ponto, né, o 8.1.9.6, ele deriva desse capítulo, que é deriva do 8.1.9, né, onde inicia ali, excepcionalmente, uma série de dispositivos sobre revisão extraordinária e procedimento de revisão quinquenal. E daí, só para contextualizar, Não, eu vi. Isso, que o ponto 6 deriva do 8.1.9. Mas, de qualquer forma, ele traz, na minha opinião, para a GERGS, uma atribuição de política pública e de obras que nós não temos tradicionalmente nos contratos que nós já regulamos, e penso que também não devemos ter nesse. Salvo melhor juízo, presidente, agora para debater aqui sem necessidade de
de votar por enquanto, mas assim, quando o dispositivo 8.1.9.6 diz que a Gergs determinará a sua inclusão, né, a inclusão da obra e do serviço no contrato e iniciará procedimento de revisão extraordinária do seu equilíbrio econômico-financeiro. Isso deriva do 8.1.9, onde excepcionalmente essas novas obras fora do PER, que estariam sendo incluídas, né, obras de serviço, exclusivamente sobre segurança viária, 8.1.9, eles serão submetidos à revisão extraordinária mediante prévia autorização da Gergs, que é a última sentença, ali, a última frase do 8.1.9. Então, na verdade, no meu entender, né, quero compartilhar com os colegas, o que está sendo dito aqui é que um pedido excepcional de nova obra relacionada exclusivamente sobre segurança viária precisa passar pela Gergs. Não, E uma vez passando pela Gergs, só para concluir, desculpe. Uma vez passando pela Gergs, a mesma deve tomar uma decisão de incluir ou não, fazer ou não o equilíbrio econômico-financeiro, sem que esteja sendo dito que a decisão discricionária seja da Gergs, no meu entender do contrato. No mínimo, conselheiro, isto causa, essa forma como está redigida, causa no mínimo uma dúvida, né? Tanto é que nós temos posições divergentes, porque aqui está, caso decida pela pertinência da inclusão da obra. Qual? No 8.1.96, caso eu acho que só ainda tem o 8.1.9.3 que acho que deixa claro isso. Qualquer das partes contratuais poderá pleitear, qualquer parte contratual são contratante e contratada. Então, poder concedente e concessionária poderá pleitear perante a Gergs a inclusão ou alteração de obras e serviços fora da revisão quinquenal, desde que devidamente motivada em uma das hipóteses da subcláusula 8.1.9. Então, aí sim. Mais uma. Aqui me parece, conselheiro, eu não tinha visto este aqui, mas me parece que reforça que a Gergs é que vai decidir sobre obras e serviços. Eu acho muito perigoso isso. Perigoso no sentido de exercício de política. No meu entender, pública, né? Presidente, salvo o melhor juízo, aqui, então, só para que fique claro para todos, estamos falando de obras extra-PER que seriam excepcionalmente incluídas em razão de segurança viária. O que está, como o conselheiro Spilk leu, esse pedido para a realização dessas obras deverá ser feito à Gergs, tanto pelo poder concedente quanto pela concessionária. Nós não tomaremos uma decisão sem notificar as partes. Então, dentro do rito de pedido de revisão extraordinária para a inclusão de novas obras de segurança viária, que venha, por exemplo, pela concessionária, nós notificaríamos obrigatoriamente, pelo próprio rito de funcionamento dos processos extraordinários da Gergs, o poder concedente para que ele se manifeste. Então, assim, mas eu não entendo que está sendo atribuído à Gergs a carga decisória sobre uma política pública, e sim sobre o impacto econômico dela no equilíbrio atual. Não, assim, olha aqui, caso decida pela pertinência da inclusão da obra e do serviço. Isto aqui me parece que nós vamos fazer a recomposição. Isto é direito, é o nosso papel, mas caso decida, a concessionária ou o poder concedente vão pleitear perante a Gergs a decisão da inclusão. A gente passa a decidir sobre obra aqui dentro, e coisa que não se faz. Então, eu acho, conselheiro Marcelo, conselheiro Porce, entendo que isto não é uma inovação em relação aos contratos já vigentes e que, me parece, tenho essa convicção negativa, porque a Gergs passará a fazer, a se manifestar de forma decisória em relação à obra. Então, a Gergs aqui vai dizer, não, esta obra não é uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade que vamos trazer para nós, porque é segurança viária. Então, vem o poder concedente ou a concessionária pleitear, e a Gergs é que vai dizer, não entra, ou entra esta obra. É isso que está se tratando aqui. É uma responsabilidade que trazemos para nós, que é do poder concedente. Mas, assim, deste aspecto é isso, né? Não me... Sim. O presidente disse que vai fazer uma declaração de voto. Sim. Com essas
considerações todas. Todas. Tá? Com a sua fundamentação, direitinho, tal. A declaração de voto, ela integra, na verdade, o próprio voto. Sim. Ela integra o voto como voto vencido ou como simplesmente voto vencedor com sua motivação. Sim, Isso, com a sua motivação. Então, o que eu sugiro? Até porque nós fazemos debate deste quilate técnico, difícil. ele fica complicado. Então, relator, o que eu acho? Mantenha o voto de Vossa Excelência, agregada a declaração de voto da presidenta, encaminhe à secretaria. E como são sugestões que nós estamos fazendo, não é isso que nós estamos fazendo? Sim. A sugestão da presidente está ali. Bom, aí a secretaria vai examinar, assim como também não há vinculação à nossa decisão. Pá, examina tudo direitinho, está aqui as considerações. E quanto ao meu voto, depois eu empresto a caneta vermelha e bota um X assim. Não, é que, por exemplo, eu entendo a sugestão, mas eu também penso que eu queria ouvir os demais colegas, porque nesse ponto eu estou inclinado a discordar da presidente, mas eu não sei se eventualmente outros, eu não, então eu não sei se o que os colegas pensam. Eu acho que essa proposta de encaminhamento é razoável, ok, mas talvez valesse mais a pena a gente passar uma a uma. Por quê? Porque em alguma das propostas, ou uma ou mais propostas em que haja uma concordância de todos os conselheiros, isso passa a ser uma recomendação do conselho e não a recomendação de um voto divergente. Sim. Eu acho que isso. Ou então, pensando alto aqui agora, para a gente tentar facilitar, porque realmente concordo com o conselheiro que não é fácil, a matéria bem técnica aqui, eu poderia trazer, então, na segunda-feira de manhã já vai estar disponível, e tal, quem sabe, ratificar a sessão de terça, esta... Retoma a votação na terça. Isso. E aí a presidenta disse... Daí nós já vamos ter lido. Seria esta uma possibilidade, porque daí os senhores vão ter o meu voto e a fundamentação de modo concreto na frente. Não, tranquilo. E outra, presidente, considerando o perfil do conselheiro Lucas, tendo esse material na mão, com certeza, entre hoje e terça-feira, vai fazer essa discussão, vai levar os demais conselheiros, a mim não, né? Porque eu sou contra, né? Mas vai levar, vai compor, reabre a sessão ordinária de terça por esse tema. Tá. Não, E aí atende a preocupação do conselheiro Marcelo, que eu acho que está correta mesmo. Eu sou favorável a esse encaminhamento, presidente, porque teremos os elementos concretos, né, apresentados ali, e fica mais adequado para apreciar, eventualmente reposicionar algum entendimento, se for o caso. E eu me comprometo a já no domingo, porque é meu dia de trabalho normal, já enviar para adiantar o trabalho. Tá. Só um questionamento, uma preocupação em relação ao nosso regimento, o válido, que hoje estamos, o que está vigente. Como funciona essa questão? O voto divergente não tem que ser apresentado em 48 horas, não tem... Entende a votação? A gente suspende, não é uma... Como está suspenso, perfeito. Nós não estamos finalizando a votação, então. Ok, obrigado. Realmente. De qualquer forma. Perfeito. Não, mas mesmo assim... Mas como a sessão está suspensa, você tem razão. Então não até foi computado em um voto. Até a proclamação do resultado, até eu posso mudar de voto, que não vai acontecer, mas regimentalmente poderia. Claro. Não, perfeito. Portanto, não vou nem ler domingo para não correr o risco de mudar o voto. Não, perfeito. Vamos... então tá bem. Acho que é o melhor encaminhamento. Eu acho que sim. E acho que ficou bem, né? Porque também é trabalhoso resolver essas questões sem a fundamentação. Então, para que conste na ata, os votos foram proferidos do conselheiro relator e revisor, e o Conselho Superior resolve suspender. Sim, o conselheiro... mas sim, não, só para constar na ata o encaminhamento. O Conselho Superior resolve, por maioria, né, já que o conselheiro Lourenço não precisa se ausentar, a suspensão até terça-feira.
que são os presentes, né? Ok. Então, vamos corrigir. Por unanimidade dos presentes, suspendemos a sessão, retornará na terça-feira e com o meu já antecipado o meu voto para apreciação dos senhores. Perfeito. Uma das correrias que sempre dá para informar a assessoria superior, o tema da publicação já está resolvido. Sim. Tá? Por isso a suspensão. Tá? Porque Pois essa é uma dúvida, conselheiro. Não teremos que... Não há um... Não, publicar a suspensão não. Intimar novamente? Não necessariamente, por quê? Tá? Porque já há o julgamento em andamento. Nós simplesmente estamos suspendendo e vamos retomar. Não é um novo ato de julgamento, não, é o mesmo. Então, na verdade, na terça-feira a gente vai reabrir a sessão extraordinária, termina a sessão extraordinária e depois passa para a pauta da sessão ordinária. Nós abrimos a ordinária. Por que ela é extraordinária? Porque não acontece nem terça e na quinta. Só por isso, regimentalmente. Aí nós abrimos a ordinária com o primeiro ponto de pauta, a conclusão do julgamento iniciado na sessão anterior. Sim. Então, se nós tivéssemos suspendido e aí não tivesse, por exemplo, pontos, deliberado todos os demais pontos, aí sim, nós começaríamos outro julgamento. Para outro ponto, não é o nosso caso. A gente suspende, retoma, que é para conclusão, encerra. Tá bem. Já está todo mundo intimado. Aí o pessoal lá não precisa gastar Rivotril à toa. Tá? Estamos de boa. Tá bem? Então, a assessoria daí só constar na nossa pauta, né? Colocar como primeiro ponto. E é isso, né, conselheiros? Perfeito. Então, De tá acordo. certo. Conselheiro Porce, conselheiro Marcelo, diretor Carlos, conselheiros Lucas e Juliane, colegas aqui presentes, muito obrigada. Está encerrada a nossa sessão extraordinária. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho a todos.